Agora uma entrevista para você aqui em Os Pingos nos Is. Nós vamos conversar a partir de agora com o deputado Alexis Fontaine, do Novo, aqui de São Paulo, que preside a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Tudo bem, deputado? Boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, obrigado a todos. Obrigado por estar no Pingos nos Is. Ô, deputado, para começarmos, queria saber a avaliação do senhor em relação à reforma tributária. A proposta que já foi encaminhada pelo governo à Câmara veio em duas etapas, né? Esse texto da reforma tributária, é possível que mais medidas ainda sejam encaminhadas, mas de tudo que já foi recebido até agora e do ambiente que o senhor está sentindo aí no Congresso Nacional, essa reforma vai ser suficiente para tornar a economia brasileira mais competitiva? A reforma que está no Senado, que é a PEC 110, que cria um IVA nacional ou um IVA dual, essa tem um grande potencial para reduzir o custo do Brasil. De fato, o sistema tributário brasileiro é um dos piores do mundo. Temos um contencioso absurdo, quase 73% do PIB só em disputas tributárias e um peso enorme para o empresário para poder simplesmente apurar e pagar corretamente seus tributos. Então, a PEC 110, que agora vai ser apresentado provavelmente o relatório amanhã, essa tem um potencial muito grande. A proposta de IR que está na Câmara, essa provavelmente não deve avançar, porque entendo que o relator acabou passando do ponto ótimo e fez muitas concessões, aí fica muito difícil de consertar o texto. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Deputado, temos falado agora da reforma tributária. Eu me lembro que acho que ainda antes da pandemia, já tínhamos 3 propostas para aprovação de uma reforma tributária e parecia que elas iam convergir aí para um texto aí que representasse o consenso. Então, o que aconteceu para que não tenha sido feita ainda uma reforma que o Brasil espera há tanto tempo e que é inadiável? Augusto, é realmente uma pena o que aconteceu, né? Vinha uma sequência de uma reforma previdenciária que se alongou um pouco demais. Ela devia ter passado no primeiro semestre de 2019. Infelizmente, ela acabou se estendendo. Aí ninguém queria fazer a reforma tributária que ficasse no recesso, porque qualquer coisa que fica no sereno acaba levando muita pedrada. Esse tipo de reformas você tem que fazer, apresentar o texto, discutir e avançar. Não pode ficar entre um recesso. Feito isso, entramos em 2020 e veio a pandemia. E aí a pandemia houve o que nós chamamos de inversão de pauta. Havíamos a necessidade de aprovar uma série de projetos e de medidas para poder fazer o combate à pandemia, liberar o governo do teto de gastos para poder fazer o combate, quer dizer, enfrentamento, e aí a reforma tributária foi ficando para trás. E aí, quando retomamos essa discussão, vamos lembrar que havia uma disputa pela presidência da Câmara. E aí não foi mais o time do Rodrigo Maia, que era o Baleia Rossi, Aguinaldo Ribeiro, que foi o vencedor, foi Arthur Lira, e Arthur Lira não queria que ficasse uma reforma com o DNA ou com a iniciativa do Rodrigo Maia, e aí ele dissolveu praticamente ou inviabilizou a comissão especial. E aí decidiu-se que essa reforma do IVA, que é a mais importante, que são os impostos de consumo, fosse para o Senado, iniciasse no Senado, que hoje está com o relator, o senador Roberto Rocha, que é o que vai apresentar o relatório amanhã. Então, essa sequência, infelizmente, sempre parece que, como dizia Roberto Campos, que o Brasil parece que nunca perde uma oportunidade, perdeu uma oportunidade, mas essa também está passando. Pergunta agora de Cristina Grêmio. Boa noite, deputado. Prazer conversar com o senhor. Queria um comentário sobre o custo Brasil. A gente tem um levantamento feito recentemente, parece que pelo Ministério da Economia, falando em 1,5 trilhão, né? 1 trilhão e 500 bilhões de reais, que seria o equivalente aí mais ou menos a 20% do PIB brasileiro. Como reduzir isso para que o país seja mais competitivo, seja mais produtivo até, né? Tenha mais resultados em torno da sua produção, que é grande e não pode ser desprezada desse jeito? Esse é um assunto muito sério e que o Brasil nunca botou o dedo na ferida. De fato, o Ministério, que não é Ministério hoje, é uma Secretaria Especial, que é a CPEC, junto com o Movimento Brasil Competitivo, que é uma iniciativa privada da sociedade civil, eles fizeram um mapeamento, contrataram a consultoria, fizeram um mapeamento do custo do Brasil e chegaram nesse número absurdo de 1,5 trilhões de reais ou 22% do PIB. Ou seja, nós somos menos competitivos que as outras nações do mundo em 1,5 trilhões de reais por ano. Uma série de elementos
que são mapeados pela OCDE, que mede o ambiente de negócio de um país, são 12 elementos de uma mandala, onde a gente consegue, desde a abertura da empresa, financiamento, a parte de educação, tributário, acesso à logística, matéria-prima, até o fechamento da empresa, onde nós conseguimos mapear todos esses pontos onde que o Brasil precisa focar e eliminar custo. Custo tem que ser cortado, não se agrega custo a nada, se agrega valor. Isso é uma iniciativa privada, a gente faz isso todo dia. Quando você agrega custo, você fica para trás e quebra uma empresa. Num país não quebra porque acaba mandando a conta para o consumidor ou cobrando mais impostos. Mas o Brasil precisa levar a sério isso e perceber como ser competitivo é importantíssimo até para a geração de empregos. Porque empresas que não são competitivas fecham as portas e não geram emprego. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Salve, deputado. Eu conversei muito com o deputado aqui em Brasília, né? O Paulo de Tarso me apresentou o deputado, ele é presidente da Frente Brasil Competitivo. E interessante, deputado, eu queria relatar aqui o trabalho do senhor para fazer uma agenda legislativa nesse sentido. E fico admirado pela resistência, porque há uma resistência em abrir, o senhor fala em colocar o dedo na ferida, mas na verdade eu considero abrir uma porta para o mercado internacional. Nós estamos vivendo um momento atual duro, porque há dificuldades de investimentos externos no Brasil. Por que há tanta dificuldade, deputado, de abrir essas portas, de encaminhar uma agenda legislativa nesse sentido? José Maria, bem conversado naquele encontro que nós tivemos, o Brasil ainda tem quase que uma cultura colonial, de reservas de mercado, do sistema cartorial, de pessoas que têm mercados fechados. Agora, gente, nós não podemos, o Brasil não cabe mais, no pleno século XXI, nessa cultura colonial. Nós temos que abrir o mercado porque quem paga essa conta é o brasileiro. E as indústrias brasileiras acabam não tendo competitividade. Muitas das que não têm competitividade vão muitas vezes lá no Ministério e falam: olha, eu preciso de um antidumping, eu preciso de uma barreira comercial, eu preciso ser protegido para poder gerar empregos no Brasil. A custas de quem? A custas de produtos e serviços caros. Então, nós temos que fazer um foco na causa do problema e não na consequência. Por que não somos competitivos? E aí é o que você falou, nós estamos lançando uma agenda, vai ser feita amanhã, onde nós colocamos em cada um desses itens que compõem o Custo Brasil propostas legislativas que estão colocadas ou que nós vamos colocar como frente parlamentar para poder ir atrás do que é mais difícil, atacar a causa do problema de falta de competitividade ou do Custo Brasil. Isso quer dizer que vamos mexer com pessoas que têm conforto, zonas de conforto de vários grupos, seja do transporte de cabotagem, seja das questões, por exemplo, de fornecimento de crédito, seja gente que tem monopólio de matéria-prima, a questão dos monopólios das estatais, o caso da Petrobras é típico, que é o fornecimento de gás, de insumos, tudo isso tem que ser trabalhado, abrir os mercados para poder o brasileiro ter melhores produtos a menores preços. Guilherme Fiuza. Deputado, boa noite. O senhor faz um relato arrepiante, né, sobre o parlamento brasileiro. O senhor, né, na sua visão, havia uma reforma tributária, pelo que eu entendi, proveitosa do Rodrigo Maia e ela não foi adiante porque o sucessor dele não quis, dissolveu a comissão e tal. Depois o senhor disse que o relator de uma parte da nova reforma tributária passou do ponto e aí perdemos a reforma. Tem uma sensação realmente muito aflitiva de estarmos num jardim de infância, né? Acho que é um parlamento que não sabe conversar, não sei se eu entendi bem. Agora, a minha pergunta para o senhor é sobre a reforma administrativa. O senhor está vocalizando aí, né, um anseio pela redução do custo Brasil. Acho que tivemos algumas medidas de liberdade econômica, né, na agenda recente aí do Poder Executivo. Quer saber o que o senhor destaca de importante e se o senhor não acha que a reforma administrativa, dadas as características do Estado brasileiro e dadas as necessidades urgentes de retomada de uma receita maior, ou pelo menos de um equilíbrio fiscal maior do poder público, se o senhor considera urgente
e como o senhor vê o caminho dessa reforma tributária que não tem sido muito falada, né, ultimamente. Fiuza, a reforma administrativa ela vai ter um perfil muito parecido com a reforma previdenciária. Ou seja, não vai conseguir tirar os direitos adquiridos daqueles que já estão dentro do sistema hoje. Quem tentar fazer isso judicializa, vai parar no Supremo e nada acontece, e aí mais contencioso, mais disputas. Mas a gente tem avanços que podem ser feitos. Primeiro, o ministro Paulo Guedes tem segurado os concursos públicos de boa parte dos funcionários enquanto não houver uma reforma administrativa. E ele vai só contratar para aqueles que vão ter o novo regime, e nesse regime algumas coisas são importantes. Primeiro, ninguém ganha estabilidade imediata. Ele vai ter que passar por um período de comprovação de que, de fato, ele é um funcionário público que merece uma estabilidade. Muitos podem falar assim, mas por que precisa merecer? Eu chamo de carreiras de Estado. Existe sempre uma discussão se deve ter estabilidade ou não para ele poder exercer a função dele adequadamente. Mas todos aqueles benefícios, por exemplo, licença-prêmio. Licença-prêmio é se o funcionário público é assíduo todos os anos, durante X anos, ele ganha 3 meses remunerado para poder ir de férias. Eu não conheço na iniciativa privada ninguém que ganha prêmio porque vai todo dia trabalhar no horário que tem que trabalhar. Isso é uma coisa básica, como uma criança que tem que tirar notas na escola e não vai tirar isso porque o papai vai dar mais mesada, tá certo? Outras questões aquelas promoções que eram automáticas só por tempo de serviço. Eu também não ganho nenhuma promoção na iniciativa privada porque estou há 5, 10 anos trabalhando na empresa. Eu tenho que entregar resultados. Então, a reforma administrativa ela faz parte do custo do Brasil também, porque um Estado gordo, paquidérmico e ineficiente acaba tirando mais recursos, requer mais impostos para poder ser mantido. E como a gente sabe que criou-se uma casta e um grupo que criou seus autoprivilégios, porque vamos lembrar que boa parte dos deputados federais também são ex-funcionários públicos. Então, eles vão se protegendo. Agora, nós temos que fazer uma reforma que não vai mexer no passado, que não vai mexer nos direitos adquiridos, mas que mexe no futuro. Ou seja, é muito parecido com o da Previdência. Muito bem, esse é o deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, deputado. Boa noite. Sempre à disposição.